Sorteados os jogos, né? Os mandos de campo, a ordem de mandos de campo na Copa do Brasil em sua decisão 2023. Flamengo e São Paulo, dia 17, Maracanã. São Paulo e Flamengo, dia 24 de setembro, Morumbi. Bem, 1 milhão de análises, de projeções, de conclusões, de afirmações. Gente, o mando de campo não tem esse peso todo, né? A ordem do mando de campo. Com gol fora valendo, sem gol fora valendo, tudo depende do roteiro, do que vai acontecer. É absolutamente aleatório. Não dá para dizer, quem joga primeiro em casa tem vantagem. A própria estatística, a história mostra isso. Em 15 oportunidades, quem fez o segundo jogo em casa na Copa do Brasil foi campeão. Em 18 oportunidades, quem fez o segundo jogo como visitante foi campeão. Ou seja, mais vezes a torcida local ficou frustrada com o último jogo, porque viu seu time ser derrotado, né? E menos vezes aconteceu o inverso, com o time da casa vencendo o último jogo e levantando o troféu depois de triunfar diante do seu torcedor. Uma vez foi uma final Vasco-Flamengo, aí não conta, né? Campo neutro, os dois jogos do Maracanã com torcida dividida. O Flamengo foi campeão, foi em 2006. Esse jogo não conta, evidentemente, essa final não conta para efeito estatístico nesse caso. Então a história já mostra isso. E como dizer que um time tem vantagem por jogar segundo em casa com duas equipes tão instáveis e tão imprevisíveis como o Flamengo e São Paulo? Não dá para dizer isso. O time do Flamengo vive um momento muito delicado pela total falta de sintonia entre o técnico e os jogadores, em sua maioria. Além dos desfalques quase certos, pelo menos para o primeiro jogo, de Arrascaeta e Luiz Araújo, que vinha aí ganhando espaço, ganhando relevância dentro do elenco. E o São Paulo, que nos últimos 11 jogos venceu apenas 2. É verdade, os 2 jogos mais importantes, que valeram classificações na Copa Sul-Americana, 2-0 no São Lourenço, placar de que precisava, e o mesmo score contra o Corinthians na Copa do Brasil, placar que também era necessário para que a equipe pudesse avançar até essa decisão. Mas fora isso, o São Paulo fora de casa não venceu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Venceu na Copa do Brasil, é verdade. Na Copa do Brasil conseguiu vencer o Ituano fora, conseguiu vencer o Sport fora, mas perdeu em casa, né? Que o Ituano havia empatado, e venceu o Palmeiras, tanto em casa como fora. É até curioso isso, né? Poucos jogos da Copa do Brasil, 3 vitórias fora de casa. No Brasileiro, nenhuma vitória, já estamos no segundo turno, atuando como visitante. E perdeu, com um homem a mais, inclusive, para o América, nos instantes finais. A América, lanterna da Série A, no último domingo, e mais uma decepção para o torcedor tricolor de um jogo de São Paulo fora de casa. Os dois times não são confiáveis. Não são. Mas Dorival vai fazer de tudo. Gente, Dorival vai fazer de tudo de qualquer maneira. Não é só porque ele era técnico do Flamengo no passado e não teve o contrato renovado. Ele iria fazer de qualquer forma. Se o adversário fosse um outro time onde ele nunca trabalhou, um clube que ele onde jamais trabalhou, um time que ele nunca dirigiu, ele também iria fazer o melhor, porque ele é um profissional, um técnico, um cara sério, vai fazer o melhor pelo clube que paga seu salário. Então são muitas elucubrações, muitas viagens. Gente, não dá para afirmar nada. A grande vantagem de você jogar segundo em casa é a possibilidade de você, sendo campeão, festejar com a sua torcida, com a sua gente. Mas tem o contraponto disso, que já aconteceu 18 vezes, que você pode ser derrotado em casa e frustrar dezenas de milhares de torcedores que vão ali para o estádio para te apoiar e de repente saem de cabeça baixa com uma derrota na final, com apenas um vice-campeonato. Então, qualquer coisa que se fale é conversa fiada. Tá? É conversa fiada. Na própria Copa do Brasil, desse ano, eu vou descartar Ituano, que foi o primeiro adversário do São Paulo, e Maringá, primeiro adversário do Flamengo, que são adversários mais fracos. Vamos pensar nos jogos mais difíceis, né? O São Paulo, por exemplo, ele jogou contra o Sport. Ele ganhou fora de casa e decidiu a classificação no Morumbi. Quando perdeu 2-0 no Recife, 3-1 para o Sport no Morumbi. Precisou dos pênaltis para avançar. Contra o Palmeiras, venceu em casa e venceu fora. Ou seja, o segundo jogo foi fora de casa e o São Paulo se classificou. Contra o Corinthians, o inverso. Ele perde fora e ganha em casa. Usou aí o mando de campo para virar o placar. Uma vez, em casa. Se você quiser contar o jogo do Ituano, também a classificação foi obtida fora. Então, das 3, ou das 4, das 4 fases que o São Paulo disputou na Copa do Brasil até o momento, antes dessa final, só em uma ele precisou do Morumbi no segundo jogo para poder virar, que foi contra o Corinthians. O Flamengo, que jogou contra o Maringá, virou, né, em casa, mas convenhamos, não foi porque jogou segundo em casa, foi porque o primeiro jogo foi ridículo, perdeu 2-0 lá em Maringá, aí meteu 8 jogando no Maracanã, mas vamos combinar, né? Fosse no Maracanã, fosse em qualquer lugar, o Flamengo tinha a obrigação de vencer os 2 jogos, né? Ali foi uma coisa ridícula, aquela derrota no norte do Paraná. Depois o Flamengo jogou contra o Fluminense,
campo neutro, como aquela final de 2006 contra o Vasco, 2 jogos do Maracanã, 2 torcidas, não dá para falar em mando de campo aí, esquece o Fluminense. Vamos para o Atlético Paranaense. A exemplo de Palmeiras contra São Paulo, o Atlético e o Flamengo também teve. Primeiro jogo fora, depois em casa, do time eliminado. Ou seja, o Flamengo primeiro recebeu o Atlético, venceu. Foi ao Paraná, venceu de novo. Venceu os dois. Igualzinho aconteceu com São Paulo contra o Palmeiras. Não usou o Maracanã no segundo jogo para conseguir a classificação. E quanto o Grêmio se classificou em casa no segundo jogo, mas venceu também os dois, já tinha vencido em Porto Alegre. Venceu as 2 partidas. Ou seja, em 5 confrontos minimamente disputados, né? Esquecendo aí o Ituano e o Maringá, que eu acho que aí não dá para contar, né? Os dois tiveram mais dificuldades do que deveriam contra esses adversários. Mas em cinco confrontos, que eu descarto o Fla-Flu por razões já explicadas, nos quais o mando de campo do segundo jogo poderia ser decidido ou não, decisivo ou não, só em um ele foi decisivo, que foi São Paulo e Corinthians. O Flamengo não precisou de Maracanã para virar contra o adversário mais respeitável, e o São Paulo só uma vez usou desse expediente. E o Palmeiras contra o São Paulo não conseguiu utilizar isso como vantagem. O Atlético contra o Flamengo não conseguiu usar isso como vantagem. O São Paulo em casa contra o Sport, ao invés de vencer no Morumbi, usar o Morumbi, ele perdeu para o Sport, só nos pênaltis conseguiu se classificar. Então, convenhamos, gente, isso é ilusão. É claro que é mais legal fazer a segunda em casa, todo mundo quer, isso é evidente. Por quê? Pela chance de você ser campeão em casa. E até como uma possibilidade, uma esperança maior. Se você perder o primeiro jogo, em casa eu posso virar, que é o que alimenta muitos são paulinos e é o que preocupa, de repente, alguns rubro-negros mais pessimistas. Agora, os dois times não são confiáveis, tá? Os dois não são confiáveis. Agora, qual deles pode ter uma reviravolta daqui até lá, do ponto de vista de uma mexida muito grande? É o Flamengo, porque o Dorival não vai sair de São Paulo até a final, pelo amor de Deus. Isso é inimaginável, ele vai ser o técnico. Já o Sampaoli está pela bola 7. E aí eu vou trazer para vocês o que é muito mais uma sensação, uma dedução em cima do histórico de demissões de técnicos do Flamengo nos últimos anos, do que uma informação, tá? Então que fique bem claro, eu não estou dando uma informação. Mas eu estou imaginando um cenário muito factível. Que cenário é esse? Eu já tinha falado há 2 semanas, há 2 lives, aliás, aqui no canal, que nos bastidores cresciam os rumores de demissão do técnico Sampaoli. E por que isso? Porque tem gente na diretoria do Flamengo que não é exatamente quem toma a decisão, mas que tem um poder de influência, que é ouvido ali dentro em alguns momentos, que já acha que o Sampaoli já deveria ter saído há muito tempo, ou talvez nem ter sido contratado. Todo mundo sabe, já falamos sobre isso há anos, né? O Flamengo tem um racha ali dentro, político e muitas divisões, com pessoas com pensamentos bem diferentes. Esses rumores vêm de algum tempo, porque tem gente que argumenta, até com certa propriedade, que ele já perdeu completamente o grupo e que numa emergência talvez fosse melhor colocar um outro técnico, tentar salvar a temporada e planejar o ano que vem de outra forma. Eu não estou dizendo que vão planejar de outra forma, que vão fazer limpa no elenco, não. Deveriam fazer isso tudo, mas não creio que façam. Mas para tentar remendar a temporada, uma troca de técnico poderia ser algo, digamos assim, necessário. Talvez seja de fato, porque não se vê nenhuma perspectiva de melhora com o Sampaoli. Então por que não trocaram agora, depois do jogo com o Internacional? Né? Fosse quem fosse o substituto do Sampaoli. Gente, se você troca agora, você coloca esse novo técnico numa semana polêmica, que tem uma agenda de treinos. Né? O Flamengo vinha treinando sempre de manhã, aí vai treinar na quarta-feira à tarde. Na terça tem a festa de aniversário do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, isso já é um negócio meio polêmico. Já coloca o novo técnico no meio dessa enrascada, de ter que falar sobre isso na coletiva, ter que lidar com isso aí. Já não é uma coisa boa. E sábado, o Flamengo tem grandes chances de sair derrotado no estádio Newton Santos, o Engenhão, diante do Botafogo, que venceu todos os seus adversários em casa. Pode até o Flamengo ganhar, claro, o Flamengo tem bola para ganhar do Botafogo. Se fizer um bom jogo, se finalmente jogar bem, pode ganhar do Botafogo em qualquer lugar. Mas a tendência é uma vitória do Botafogo, se você analisar o contexto. O Botafogo muito mobilizado para o jogo estará. Tá? Para o torcedor do Botafogo é muito importante ganhar do Flamengo, claro, é o seu grande rival. Né? O rubro-negro não vê o Botafogo como maior rival. Talvez um ou outro veja, mas a maioria dos rubro-negros vê outros times como seus grandes rivais. Mas o botafoguense, em geral, ele vê o Flamengo como grande rival. Então, para o Botafogo é importante demais ganhar esse jogo. É uma afirmação. O Botafogo não quer perder sua invencibilidade em casa para o Flamengo. Se tiver que perder essa invencibilidade, que seja para qualquer outro, menos para o Flamengo. Concordam? Então, o Botafogo vem com tudo nesse jogo, com toda certeza. E o Flamengo vem como? Meia bomba? A gente não sabe. A tendência, pelos últimos jogos, é fazer mais um jogo, mais ou menos. Então o Flamengo pode ser derrotado pelo Botafogo. Se for uma derrota por um placar mais elástico, como já aconteceu com o Maringá, com o Fluminense na final carioca, com o Cuiabá, com o Bragantino, aí fica mais feio ainda. Imagina um novo técnico chegando no meio desse caldeirão. Então, o que os dirigentes fizeram? Deixaram o Sampaoli. Se ele conseguir contra o Botafogo mostrar uma possibilidade de mudança de cenário, uma reação, ele vai seguir.
Agora, se ele perder, especialmente se perder feio, não podemos descartar a possibilidade de ser demitido no domingo. E na segunda-feira, um outro técnico se apresentar no Ninho do Urubu. Tá? Repito, não é informação. É um cenário que eu imagino muito factível. Muito factível. E aí esse técnico teria mais ou menos 10 dias até o jogo contra o Atlético Paranaense em Cariacica, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um tempo bom para treinar. Não terá o Pulga, que vai para a seleção do Chile, o Arrascaeta está machucado, o Luiz Araújo. Mas aí ele já tem que pensar na formação do time sem esses dois atletas que não deverão enfrentar o São Paulo, pelo menos no primeiro jogo final da Copa do Brasil. Ou seja, é um tempo bom e sem jogos, com mais calma, mais paz para o novo técnico trabalhar. Então, não vamos descartar essa possibilidade. Na minha visão, tá? É o meu entendimento, a minha interpretação não é uma informação, é mais uma conclusão em cima de tudo que a gente acompanha no futebol, fala com as pessoas e entende aí do que acontece nesse clube. O jogo de sábado define se São Paulo vai ou não treinar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Se ele for bem, o Flamengo vencer, fizer um bom jogo e tal, ele fica. Se for um fiasco, as chances de demissão são maiores. Mas o Landim falou que ele vai ficar. O Landim pode muito bem mudar de ideia e falar outra coisa. Como já aconteceu tantas vezes, não só com ele, mas com vários dirigentes. A gente queria manter, mas chegou a um ponto que não dá mais. Pronto, acabou. Mudei de ideia. É isso. Eu mesmo sempre defendo que o trabalho do técnico deva ter continuidade. Tem que ter continuidade. Mas também entendo que há momentos em que você percebe que não vai sair do lugar. Sempre digo isso. E aí a troca é mais aceitável. Antes que alguém diga, você está pedindo para o técnico sair, eu nunca peço. Nunca sugiro que mandem ninguém embora, nem contratem ninguém. Nunca cito o nome, sugiro, porque isso não é papel do jornalista. Nosso papel é analisar, dar informação, dar opinião. Agora, há momentos em que o técnico sai e você fala, bem, essa troca não dá para criticar, porque não tinha mais jeito. O Sampaoli, de fato, mostra que não tem mais jeito. Sábado, contra o Botafogo, ele tem a chance de nos convencer do contrário, se o Flamengo fizer contra o líder disparado do campeonato uma grande partida e mostrar uma capacidade de, digamos, de reação e com alguma integração entre grupo de jogadores e comissão técnica, depois de tantos problemas registrados nos últimos tempos. E hoje, gravo esse vídeo no dia 29 de agosto, terça-feira, faz um mês do soco que mudou o curso da história. O soco do ex-preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, no rosto do atacante Pedro, lá em Belo Horizonte, depois da virada. Flamengo 2, 1 para o Atlético Mineiro. Aliás, foi a última boa partida, grande partida de Arrascaeta, que fez 6 jogos tímidos, né, fracos até, depois disso. Se Arrascaeta se recuperar para jogar a final, ótimo para o Flamengo, desde que ele seja o verdadeiro e esperado Arrascaeta. Esse dos jogos mais recentes não faz tanta diferença assim. Vejamos como vai ser o trabalho do Flamengo de São Paulo no sábado e o que pode mudar depois dessa partida contra o Botafogo. Lembrando que tem live depois do jogo de sábado, do clássico, Botafogo e Flamengo. Jogo 9 da noite, sábado. Então a live começa lá pelas 11h10, 11h15 aqui no canal. Tá legal? Conto com a audiência de vocês. Destacando, como sempre faço aqui, o canal de cortes, com o melhor das nossas lives. Faça a sua inscrição, Clube de Membros. Chegando no mês de setembro, teremos a live dos membros. Você pode apoiar o canal participando do Clube de Membros. Tem desconto em produtos, assiste em primeira mão os nossos novos vídeos e também pode participar, repito, da mesa redonda, a live dos membros todos os meses. Tem um Pergunte ao Mauro César. É bem legal. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho aqui no youtube.com/Mauro César. O meu blog no All Esporte também destaco. Todos os dias um novo texto sobre futebol e também, claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo, que vai ter novidades em breve. Também, claro, destaco o Uso 360, onde você pode adquirir canecas e camisetas do canal, produtos da Live Soft Open e de outros temas diversos. Você vê na tela aí a promoção e você pode usar o cupom Mauro para conseguir um belo desconto. É isso, valeu e saudações.